de inteligência artificial, tudo isso aqui dessa inteligência artificial, do MyHub e tudo mais, é a tal da IA generativa. Perfeito. Porém, na área aí de física, a gente usa muito a IA preditiva ou discriminativa, né? Sim. Machine learning, tudo Machine isso, né? learning, métodos de classificação de diferentes tipos, redes neurais, que na verdade são métodos de regressão, como você falou, preditivos de regressão, porque a gente pega dados, a gente trabalha com muitos dados, e com esses dados a gente consegue gerar alguns tipos de correlação com esses dados e criar uma espécie de previsibilidade, por exemplo, né? É isso. Enfim, a gente faz muito isso. Porque muita gente fala assim, onde que e a IA na astronomia, na física e tal? Isso já é usado há muito tempo, né? Na verdade, hoje, já é usado há muito tempo, desde a década de 90, pelo menos, que a IA, redes neurais, você vai lá no catálogo de dissertações e teses do ITA ali, você já vai ver que tem gente trabalhando com redes neurais ali na década de 90, então não é uma coisa nova, é uma coisa que emergiu agora do ponto de vista popular por conta das IAs generativas, só que o uso disso já é muito antigo, na verdade, né? E hoje a astronomia, a cosmologia, dado o massivo de dados que a gente tem, é impossível um ser humano com um computador pessoal, ele buscar correlações que são importantes. Por exemplo, eu trabalho com estrelas de nêutrons, certo? E o que eu quero tirar? Que tipo de informação que a gente quer tirar dessas estrelas de nêutrons? Então a gente tem vários observatórios. A gente observa estrelas de nêutrons tomando como base ondas gravitacionais. Isso. Tem uma porrada de dados de ondas gravitacionais ali que veio desse tipo de estrela e também buracos negros, certo? E também de alguns observatórios. Por exemplo, tem um observatório, na verdade tem um telescópio dedicado a estrelas de nêutrons que funciona lá na ISS, que é o NICER, Neutron Stars Interior Composition. Isso aí. E ele funciona lá na ISS. Então ele é dedicado a estrelas de nêutrons. Então eu pego informações desse cara, eu pego informações de ondas gravitacionais, é uma porrada de informações. E a gente, cara, ser humano ali, a gente não consegue tomar e correlacionar, fazer as devidas correlações desses dados. Porque o que eu quero no fim das contas? Tem uma estrela, eu tenho as características macrofísicas que chegam desses observatórios, tipo, chegam ali a luz, chega a onda gravitacional dessas estrelas, e eu quero tirar informações sobre a estrutura interna delas. Eu quero saber do que esse tipo de estrela é feito, qual que é a estrutura dela, o que tem lá dentro? Porque isso traz muita informação sobre mecânica quântica, teoria quântica de campos e outras coisas. E como fazer isso? Com a ajuda de IA. Hoje a gente tem vários modelos, a gente tem uma porção de modelos que tenta dizer o que existe lá dentro. Então a gente vai pegar essa porção de modelos, a gente vai utilizar diferentes técnicas de inteligência artificial, seja técnicas de classificação, que existem várias, ou redes neurais, que também alguns servem para classificação e outros para regressão, e tentar fazer estimativas para tentar descobrir o que existe lá dentro. Só que sem IA, gente, sem o uso desse tipo de tecnologia, torna impossível a análise de dados, né? O pessoal entender, né, essas estrelas de nêutrons, buracos, porque o pessoal às vezes fala, por que você quer estudar estrelas de nêutrons, buracos negros e tal, né? Esses lugares aí do universo é onde a física vai ao extremo, né? Exatamente. Então, por exemplo, aqui na Terra, a gente só tem um lugar para fazer isso, que é o LHC, né? Que é uma estrela do colisor lá de partícula. Nesses ambientes aí do universo é um grande laboratório, né? Sim. E esses ambientes aí, eles reproduzem, não, eles são os ambientes originais desses processos. Não, é perfeito. Não, o que você falou é perfeito. Uma estrela de nêutron, ela, na verdade, é um objeto, na verdade, é um evento extremamente extremo. Uhum. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, tá? Você pega uma colherzinha de chá, imagina, uma colherzinha de chá da matéria que compõe uma estrela de nêutron, vão ter bilhões e bilhões de quilogramas de matéria numa colherzinha de chá. Você tem noção? É uma coisa assim, absurda. Então, claro, num sistema que é tão denso, é só para vocês terem uma ideia, tá? Imagina o seguinte, imagina uma estrela como o Sol, a gente sabe que é uma coisa muito massiva. Agora, pega essa estrela como o Sol, na verdade, pega 2 vezes essa estrela, pega a quantidade de matéria que existe no Sol e multiplica por 2, tá? Junta tudo isso numa esfera de 13 quilômetros. Exatamente. Então, olha a densidade. Você pega o Sol, eu não sei, qual que é o raio do Sol? Não sei de cabeça, não. Também não sei. Mas é grande, o Sol é muito grande. Agora pega uma esfera de raio de 13 quilômetros, tá? Pega a quantidade de matéria que existe no Sol,
multiplica por 2 e concentra tudo ali, só para vocês terem uma noção. Então, a matéria, na verdade, esses elementos mais básicos que compõem a matéria, como elétrons, prótons, nêutrons, tudo isso que compõe a gente, que compõe um átomo, eles estão lá. E como que eles reagem dentro de um regime de densidades desse? É de uma forma completamente diferente, mas eles estão lá, só que o regime de densidade é tamanho que, por exemplo, não existe um átomo dentro de uma estrela de nêutron. O que vai existir são prótons livres, nêutrons livres. E, eventualmente, a densidade é tamanha, Sérgio, que a gente sabe que prótons e nêutrons, eles são compostos por quarks. Existem 3 quarks. E, às vezes, a densidade é tão grande que esses quarks, eles se libertam do próton. Então, eles não vão mais compor próton, eles vão estar livres de tão denso que é. Ou seja, e a gente quer descobrir tudo isso porque o ser humano ele tem essa natureza realmente curiosa, porque isso pode trazer informações a respeito do princípio do universo também, porque a gente acredita que lá no princípio do universo o regime de densidades era muito parecido com o regime de densidades de uma estrela de nêutron. Então a gente pode trazer, e por que não algum tipo de tecnologia, você descobrir, fazer algumas descobertas que estejam associadas, que possam trazer algum tipo de tecnologia futura e tudo mais, né? Exatamente. Ó, o raio do Sol aí, a produção informa, é 700 mil quilômetros. 700 mil Então, quilômetros. você pega vira uma esfera de 1 milhão e 400 mil quilômetros, espremida em 13 quilômetros, né? 13 quilômetros. Isso aí. Imagina isso. Enfim. Não, e as estrelas de nêutrons, né? Quando a gente detectou aquela primeira colisão, né? Para o pessoal entender, né? O que eu gosto de falar isso aqui muito, que é muito legal. É muito legal. A pessoa que não sabe, né? Por que seu sangue é vermelho? Já parou para pensar nisso? Seu sangue é vermelho porque tem um elemento no seu sangue que é muito importante, que quando você tem a ausência dele, sua mãe manda você comer feijão. Come feijão, meu filho, porque tá faltando ferro no seu sangue. Perfeito. E tal. O ferro que tá no seu sangue aí, ele veio de onde? Ele veio de uma explosão de supernova. Por isso que o Carl Sagan tem todo aquele texto belíssimo dele, a frase dele, famosíssima, que fala que nós somos poeira de estrela. Perfeito. Porque os elementos, o cálcio que está no seu osso veio de uma explosão de supernova e o ferro veio da explosão de supernova, porque o ferro é o elemento mais pesado que uma estrela consegue consumir, né, na tabela. Só que existem elementos mais pesados. Por exemplo, da onde que vem o ouro aqui, ó? Minha aliança aqui, ó. Isso aí. É feito de ouro. Da onde que vem o ouro aí, ó? Você que tá vendo ou nos ouvindo aí, o brinco que você usa, a correntinha de ouro que você usa, já para pensar da onde que vem o ouro? Muito bem. O ouro vem da colisão de estrelas de nêutrons. Que esse é um evento conhecido como Kilonova. Kilonova. E a primeira vez que nós descobrimos foi em 2017, né? Foi em 2017. Pela onda gravitacional. É. E olha que interessante está acontecendo hoje neste programa. Não sei se você viu, mas estamos gravando esse programa aqui. Obviamente você sabe que é gravado, né? Mas no dia que nós estamos gravando, no dia anterior, a NASA detectou outra colisão de estrelas de nêutrons. Pô, não tô sabendo disso. Foi ontem eles anunciaram? Anunciaram outra Mas colisão. por ondas gravitacionais? Aí que tá, porque como a estrela de nêutrons, diferente do buraco negro que só gera onda gravitacional, a estrela de nêutrons tem a contrapartida exatamente, a contrapartida eletromagnética. eletromagnética. Então foi uma frota de telescópios da NASA, vários telescópios, que detectaram. E isso mostrando, então, para o pessoal entender, né? Ouro, platina, prata. Todos esses elementos pesados. Todos esses elementos muito pesados, eles são produzidos na fusão de duas estrelas de nêutrons. Então, isso aí, ó, o ouro que você usa aí, ó, o dia que você colocar sua correntinha, seu anel aí, lembra, hein? Esse ouro aí, ó, ele veio de fusão, forjado no coração de grandes estrelas. Exatamente. Aí, colocar 2 pontos aqui que é bem interessante. Então, a gente fala de colisão de 2 estrelas de nêutrons. Então, imagina, 2 estrelas de nêutrons, elas estão ali dentro de um sistema binário, uma orbitando a outra. Só que aí o que acontece? Como todo o sistema, ele perde energia. No caso desse sistema, ele vai perder energia por ondas gravitacionais. Então, vai perdendo energia, e à medida que perde energia, vai se aproximando. Mas a gravidade é muito alta, à medida que eles vão se aproximando, essas estrelas elas chegam a uma velocidade assim que é relativamente próxima à velocidade da luz. Então, você imagina 2 objetos com aproximadamente 14 quilômetros, com uma quantidade de massa maior que a do Sol, numa velocidade próxima da luz. Então, imagina o tamanho da colisão. Então, primeiro, isso gera uma distorção no espaço-tempo, ou seja, perturba o espaço-tempo. Imagina isso. Você tem o espaço aqui e esse espaço é perturbado por conta dessa colisão, que é justamente essas tais ondas gravitacionais. E, pelo fato desse evento ser extremamente energético e extremo, acontece o que o Sérgio falou, gera esses elementos pesados, porque para a geração de elementos químicos pesados como ouro, platina, a gente precisa de eventos cada vez mais extremos. Exatamente. Então, uma estrela, como o Sol não, o Sol acho que é até carbono no máximo, mas estrelas supermassivas que vão gerar, tipo supernovas, vão gerar
ferro, isótopos pesados aí do elemento químico ferro. Então, tudo que existe, tudo que acontece, tudo que existe na tua vida, todo você, cada átomo do teu corpo, O carbono que está no seu corpo, o carbono que é a base saiu de um evento cataclísmico que aconteceu em algum lugar do universo. Aí um outro ponto sobre a detecção de 2017 também é o seguinte, você falou bem, né? Essa colisão de estrelas de nêutrons, além de ela emitir ondas gravitacionais, ela também emite, radiação eletromagnética, né? Então, a gente diz que lá, e também emite neutrinos, só que a gente não conseguiu detectar em 2017 neutrinos. A gente diz que a gente inaugurou uma coisa que a gente chama de astronomia multimensageira, porque é um evento que emitiu um sinal de naturezas diferentes e que podem ser analisados em paralelo, o que vai trazer uma riqueza muito, muito, muito grande a todas essas análises, né? Exatamente isso. É assim que talvez a gente descubra aí várias coisas do universo. Sim. Para o pessoal aqui que não é versado tanto assim na astronomia, né? Muita gente, mas como que surge uma estrela de nêutrons, né? Então tem as historinhas aí da vida das estrelas, né? Então tem estrelas que são parecidas com o Sol, que tem uma vida, né? Exato. Para até o pessoal entender, o Sol não vai virar uma supernova, não vai virar um buraco negro, nada disso, porque o Sol não tem massa suficiente para esse processo acontecer, né? Perfeito. O que a gente diz, né, é que estrelas têm mais que 8 vezes a massa do Sol, a vida delas acaba na supernova. E aí, só que a estrela não explode inteira, sobra um caroço dela lá. Perfeito. E esse caroço, ele pode virar ou um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, dependendo da massa da estrela. Exatamente. Então, a estrela de nêutrons, ela surge daí. E aí você tem outros tipos também, tem a tal da... Aí tem várias estrelas de nêutrons, ainda abre um leque ali, né? Sim. Porque tem os pulsares, né, que é um tipo de estrela de nêutrons. Sim, você tem pulsares, que é um tipo de estrela de nêutrons. Aquelas magnetares, né? Você tem magnetares, que são eventos completamente estranhos ainda, a gente não consegue entender lá tão bem. Mas também são estrelas de nêutrons, mas muito intensas. Muito né? intensas, com campo magnético muito intenso. Muito intenso. Então, por isso que é importante a gente estudar tudo isso. Porque os elementos químicos e tudo, a vida e tudo mais, vem daí. Então, quando o pessoal estuda, é legal. E tá aí, então, a NASA acabou de detectar... Que bom saber. Vou pesquisar isso. Uma nova fusão, né? Colisão de duas estrelas de nêutrons. Mais ouro aí, pessoal. Mais ouro para o universo, mais ouro e platina para o universo aí. E o que detectou, na verdade, foi uma GRB, que é uma explosão de raios gama. Sim, emite raios gama. Porque quando acontece esses processos, né, emite radiação do que tipo, tá, pessoal? Então, só que para você ver, você tem que ter um observatório específico para aquilo, né? Exato. Eu vou dar uma procurada, porque eu acho que vamos ver se o pessoal de ondas gravitacionais aí não anunciou isso, porque hoje já existem alguns detectores de ondas gravitacionais espalhados pelo mundo. Existe o LIGO, né, que fica nos Estados Unidos, que é um par de detectores interferométricos, é laser, são os detectores tipo laser, assim. Não vamos detalhar aqui, mas... A gente pode falar sim. Não, acho que é importante, porque, primeira coisa, né, o LIGO ele foi construído por um cara muito importante, sim, que é chamado Kip Thorne, que é o cara que bolou todo o Interestelar. Por conta do LIGO, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física. Perfeito. E ele era muito amigo do Stephen Hawking. Muito amigo do Stephen Hawking, do Carl Sagan também, famosíssimo. E estava no Epstein Files também. Mas ele apareceu, né? O nome dele tá lá. A foto dele apareceu. Mas todo mundo tá, os físicos mais importantes estão todos lá, porque o Epstein dava muita grana para essa galera. Pois é. Financiava pesquisa? Pesquisa, muita. Ele é um dos caras que mais financiava pesquisa nos Estados Unidos. Entendi. Porque ele queria, um parênteses aqui só, sabe o que ele queria fazer? Ele queria fazer o projeto Manhattan 2.0. Eu não sabia. Ele queria ter, porque no projeto Manhattan, juntou todos os físicos ali, ganhadores de prêmio Nobel praticamente, para fazer. Ele queria juntar todo mundo para fazer uma arma que deixasse os Estados Unidos invencível em guerras. Caramba. Físicos. Então, congressos de física, pesquisa, ele dava muita grana mesmo. Ele tinha uma sala em Harvard para ele. Então, ele era um cara ligado em tudo isso aí. Ele era um cara muito influente, né? Realmente ele era um cara muito todos influente. Os lados. Então, o Kip Thorne, voltando, né? É esse cara aí, ele que bola, né? O LIGO, né? O LIGO que a gente chama. E só para contar a historinha, né? A onda gravitacional foi prevista pelo Einstein lá atrás. Então isso é uma coisa muito importante para falar, inclusive, sobre processo científico, né? Porque as ondas gravitacionais, elas foram previstas lá em 1900, o primeiro artigo, 1915 ou 16, alguma coisa assim. Enfim, acho que foi 1915, que foi derivado pelo Albert Einstein. Só que o Albert Einstein já sabia que aquele negócio era
era impossível de ser detectado, pelo menos com as tecnologias que ele tinha, Na que a época, gente né? tinha naquela época. Então é uma coisa que ficou um pouco de lado. Ficou um pouco de lado ali. Só que aí, algumas pessoas foram trabalhando do ponto de vista teórico, e lá na década de 60 apareceu um doidão chamado Joseph Weber, que resolveu construir o primeiro detector de ondas gravitacionais. Porque, como eu falei, o que uma onda gravitacional ela faz? Ela passa e ela vai distorcer o espaço-tempo. Então, tipo, ela vai te inchar um pouquinho, depois te emagrecer um pouquinho, aumentar o seu tamanho. Então, ela faz esse efeito aqui, ó. Nas pessoas e no espaço-tempo. Então o cara pensou, né? E eu li muito o artigo dele e tal. Ele pensou: bom, isso aqui, quando então passa, por exemplo, por um cilindro, ele deve aumentar um pouco o tamanho do cilindro. Então ele pegou um cilindro feito com material metálico ali, onde ele conhecia as frequências ressonantes daquele cilindro, colocou uns materiais piezoelétricos ali no cilindro para monitorar esse módulo longitudinal, para deixar ele maiorzinho, menorzinho, para monitorar isso. Então ele imaginava, assim que a onda gravitacional passar, o cilindro vai aumentar, vai ativar esse piezoelétrico, que basicamente é um tipo de dispositivo que transforma sinal mecânico em sinal elétrico. Isso. E ele disse que detectou um monte. Então, obviamente não, porque precisa, cara, é uma tecnologia bizarra. Obviamente não. Só que isso fez o mundo inteiro começou a construir o seu próprio detector. Só que esses detectores desse tipo, assim, de massa ressonante, massivo, tipo cilindros. Só que aí veio o Kip Thorne e outros aí que propuseram, não, vamos construir um detector tipo interferômetro, que aí é um laser, na verdade, se der para passar, dá para colocar a imagem? Então depois coloca a imagem do LIGO aí, então vocês vão ver o quê? Você tem um laser que vai passar por um espelho e vai dividir em 2 braços, cada braço tem 4 quilômetros aproximadamente, 4 quilômetros de e são extensão. braços idênticos que ficam perpendiculares um ao outro. A questão é que, então eles estão lá, estáticos, tem um espelho no fim de cada braço que vai refletir a luz. Então você tem o laser, passa para um espelho divisor, vai para cada braço, vai compor cada braço de cada um dos braços. Eles vão ser refletidos no espelho e voltar, vão interferir e vão passar por um fotodetector. Vai ter a imagem aí para vocês entenderem direitinho como que isso funciona. E basicamente o que acontece? Quando a onda gravitacional passa, ela vai mudar o tamanho desses braços. Aí. E você vai mudar, portanto, o padrão de interferência observado no fotodetector. Então, quando isso acontece, aí existem os alertas. Vai alertar, ó, pode ser um sinal de onda gravitacional aqui. E aí é todo um tipo de análise extremamente complexo, que inclusive envolve muito inteligência artificial. Inteligência artificial, para o pessoal entender como que é feita essa detecção. Na verdade, não é que a gente detecta. A gente faz o contrário, né? A gente faz o lance de modelar o ruído, né? Sim, exato. A galera modela. Então, o que a galera faz? Eles modelam o ruído, usando inteligência artificial, eles pegam o sinal e aí eles vão comparando com vários modelinhos que eles fizeram para ver, opa, bateu aqui, então isso aqui é uma onda gravitacional tal. É um negócio diferente. É um negócio diferente. E por que isso que o Sérgio está falando é importante? Porque, cara, assim, esse laser, esses detectores, eles são resfriados a temperaturas assim, criogênicas. Criogênica eu digo assim, tipo, pensa alguma coisa próxima a 0 Kelvin, assim, muito baixo mesmo. E por que isso é importante, essa análise de ruído? Cara, a gente está falando de uma coisa que tem 10 na menos 21 metros por volta disso, por volta de 10 na menos 21 metros. Não sei se vocês têm noção, tipo, mas é menor do que um próton. É uma coisa absurdamente pequena, então é muito difícil de você detectar. Então os ruídos atrapalham muito. Então os caras lá no LIGO, eles têm 90 canais de ruídos, 90 tipos de ruídos diferentes que eles ficam monitorando para extrair do sinal para ver se acha algum sinal que pode ser do tipo de onda gravitacional. Exatamente isso, né? Um tal de sinal coerente, né? Exatamente. Então toda essa modelagem e essa comparação não dá para fazer no olho. Então você faz como? Usa inteligência artificial para fazer. Exatamente, você tem que usar a inteligência artificial para fazendo, e aí quando dá um match, aí ela fala, opa, aqui tem um sinal. Perfeito. Que vira um candidato primeiro, depois eles vão analisar, né? Tem toda uma sequência de coisa aí. E o pessoal entender, né? Porque o pessoal fala, uma onda, né? Tudo bem, tá a onda do mar. Só que essa aí ela mexe quanto do sensor no mundo? 10 na menos 21 metros, uma coisa assim, 10 na menos 20. Então, qualquer pessoa que passa do lado, não pode ter telefone celular perto, eles têm todo um isolamento daquela região justamente para isso. Né? Não, tem uma história interessante num detector lá dos Estados Unidos.
que eles estavam todo dia observando um sinal, Sérgio. Tinha um sinal ali misterioso. Eles não conseguiam identificar que diabo que era aquele sinal, porque não, vamos isolar tudo, isolava todo mundo, mas o sinal estava aparecendo todo dia, todo dia. Depois de muito tempo, é que os caras foram descobrir que aquele sinal era devido ao ruído causado por conta da trepidação causada pela passagem de um caminhão de lixo a uns 3 quilômetros dali. Então, uma coisa assim, só para vocês terem noção do tamanho da precisão do negócio. Então, esses tipos de detectores, eles são certamente os objetos mais precisos que existem instalados hoje E caríssimo, no planeta né? Terra. Caríssimo. Bilhões Bilhões e bilhões de bilhões dólares. E olha que legal, né? O Kip Thorne conseguiu convencer a NSF, que a gente chama, né? na National Science Foundation dos Estados Unidos, a investir uma grana pesadíssima para construir o LIGO para ele, né? Não, bom, enfim, é o Kip Thorne, né? É o Kip Thorne. Agora, sabe que a gente está numa batalha aqui para tentar criar um consórcio, que é o SAGO, né? O South American Gravitational Waves Observatory, que é a ideia de ter um detector desses na América do Sul. Mas o Kip Thorne, como eu falei, o Kip Thorne é o Kip Thorne. E por que aí os caras podem pensar, mas para quê, cara? Para que eu vou investir uma grana para detectar onda gravitacional? Gente, falavam a mesma coisa para o pessoal que estava trabalhando com ondas eletromagnéticas lá no século XVIII, XIX, tá? Exatamente. Pensa, você consegue imaginar a sua vida sem ondas eletromagnéticas? Acho que não tem como, né? Não tem. Sem eletricidade? Não tem como a gente pensar em celular, não tem como a gente pensar a nossa vida. Então, isso pode trazer algo tão disruptivo, por exemplo, transmissão de informação por ondas gravitacionais, é uma coisa que seria espetacular, porque ela não interage com nada, então ela não vai perder informação nunca. E, enfim, também a questão da quantização. Quem assistiu Interestelar? Lembra de Interestelar, Sérgio? Claro. Vocês lembram aquele objeto, aquele cilindro de O'Neill, que é a estação Cooper? Isso. Lá no fim do filme, o Cooper ele está numa estação, que é uma estação cilíndrica, que se chama cilindro de O'Neill. Eles estão ali... É o único jeito de você reproduzir a gravidade. Exatamente. E eles estão ali naquela estação Cooper, a humanidade está vivendo ali porque a Terra degenerou completamente. E o grande ponto, o grande segredo ali, e um dos grandes problemas era o seguinte, aquela estação ela estava na Terra, só que eles não tinham tecnologia para lançar. E isso dependia do quê? Dependia de você ter uma grande descoberta que pudesse ajudar no auxílio da manipulação da interação gravitacional. Sem isso, que é a tal da equação lá. Sem uma propulsão gravitacional, seria impossível lançar aquele objeto, aquele cilindro do planeta Terra para colocar a civilização humana para viver lá. Exato. Então, aí por isso tem toda aquela história, o Cooper que entrou dentro do buraco negro e aí jogou as informações num reloginho em código Morse para a filha dele depois ir decodificar aquelas informações, colocar em suas equações e resolver o problema da quantização da gravidade. Então, está tudo relacionado. Então, a onda gravitacional pode ajudar nessa questão da quantização da gravidade e, eventualmente, permitir com que a gente consiga gerar, por exemplo, motores de propulsão gravitacional, por exemplo. Exatamente. Pode ser o futuro da humanidade. Não, pode ser. Não, eu já falei para você, né, cara? Para mim, aí deixa sua opinião aí, para mim são as ondas gravitacionais que vão descobrir. Para mim, os 3 grandes mistérios do universo hoje, pessoal, matéria escura, sim, energia escura e a tal da tensão cosmológica. Sim. E eu acho que essas 3 respostas vão estar nas ondas gravitacionais. É bem possível, porque a gente sabe, matéria escura, pessoal, é uma coisa... Explica pro pessoal o que é matéria escura. Explica pro pessoal o que é matéria escura. Vamos lá explicar o que é matéria escura. A matéria escura é o seguinte, primeiro, por que ela tem um nome escura? Porque simplesmente a gente não vê e a gente não sabe o que é. Aqui vamos fazer um parênteses, né? Porque esse é um problema semântico, tá? E de tradução. O dark, no inglês, Dark Side of the Moon, não é que é o lado escuro da Lua. É o lado obscuro da Lua. Isso, que é a questão do desconhecer, tá? Porque eu já fiz um monte de vídeo de matéria escura. O pessoal assim, mas eu acho melhor trocar de nome, porque esse nome é racista, não tem nada a ver. Nossa. A questão não é pela cor do negócio, a questão é para a gente não conhecer. Então, Dark Side of the Moon, até o dia que a gente não foi lá, era o lado obscuro da Lua. É a mesma coisa da matéria escura,
é que ela é obscura, que a gente não sabe o que é. Mas Oculta, a gente não sabe, a gente não vê. exatamente. Por isso que muita gente chama de lado oculto da Lua. Chama de lado oculto Porque da o lado oculto, esse lado da Lua não é nem oculto, porque a gente já foi lá, e não é Sim. nem escuro, porque a luz bate. Exatamente, não tem nada de escuro, não tem Não nada tem de nada de escuro. escuro nem de obscuro. Então, realmente é como o Sérgio falou, essa matéria que a gente conhece em português como matéria escura, na verdade, é uma matéria que simplesmente ela está oculta. A gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar essa matéria pelo simples fato de que ela não interage do ponto de vista eletromagnético. Mas como é que a gente sabe que ela existe? Como é que a gente sabe que a matéria escura existe? Então é o seguinte, vamos imaginar uma galáxia, tá? Vamos imaginar uma galáxia. Os astrônomos estão olhando a galáxia. Toda galáxia ela tem uma curva de rotação, a maioria delas tem um buraco negro supermassivo no centro e ela está em rotação, beleza? E aí a gente tem as nossas teorias de gravitação. Tem a teoria de gravitação newtoniana, tem a relatividade geral, e a gente consegue fazer uma reprodução de como que deve ser, qual deve ser aproximadamente a velocidade das estrelas dependendo da distância que essas estrelas estejam com relação ao centro da galáxia, perfeito? Então você faz uma curva de velocidades dessa galáxia. O problema é que quando você vai para a teoria, pega seja a gravitação newtoniana, seja a relatividade geral, e você faz essa curva de velocidades das estrelas distribuídas por essa galáxia, a gente chega num resultado. Quando a gente vai observar experimentalmente, o resultado é completamente diferente. A gente percebe que estrelas que estão na periferia, estão mais distantes na galáxia ali, elas têm uma velocidade muito maior do que a teoria prevê. Por que isso deve estar acontecendo? Porque deve existir algum tipo de matéria que interage gravitacionalmente e que a gente não consegue enxergar. Então, por isso que a gente chama, essa é a tal matéria interrogação, devia ser, né? A gente simplesmente não sabe o que é, a gente não viu, é obscura, né? Matéria obscura. Então a gente simplesmente não sabe o que é. Só que como ela interage gravitacionalmente, aí entrando no que o Sérgio falou, muito provavelmente essa matéria, se ela estiver bem aglutinada, concentrada, ela deve emitir onda gravitacional. Então tem muita gente trabalhando com isso e provavelmente as ondas gravitacionais vão trazer informação sobre isso. E mesma coisa, energia escura, que está relacionada à expansão acelerada do universo. Mas são os nomes meio ruins mesmo, né? Que a gente... não, porque não tem outro como, a gente chama de escura, mas é só para o pessoal entender isso. Exatamente. Não tem essa. Mas então, energia escura também é outra coisa, e o lance da tensão cosmológica, né? Sim. Que é a medir a idade do universo, ou a taxa de expansão do universo, com métodos diferentes. Mas